Começou? Começou o Marco. Paulo, mais um episódio do Nu Aleatório. Mais um episódio de aniversário, Marco. Exatamente. E todo aniversário, toda festa de aniversário tem que ter convidado. Exatamente. Então trouxemos o que vocês já conhecem de outros episódios, mas Marcos de Barros, que também é apresentador do podcast Hora da Saideira, que a gente já sugeriu aqui. Exatamente. Marcos, bem-vindo. Olá meus amigos. Marco, Paulo, muito feliz de estar aqui novamente no Nu. Uma grande inspiração, tá? Uma grande inspiração para o podcast que eu tento fazer. Muito obrigado. É. Marcos agora que é um famosíssimo podcaster, né? Vamos lá. Exatamente. Isso, até hate já recebi, tá? Mas... enfim. Exato. A gente sabe que a fama chega quando o hate chega também. Eu acho que tem aí sei lá, é impossível fugir. O hatezinho é bom pra engajamento. É. Inclusive, sabe qual foi o primeiro hate do Nu, Marcos? Não. Eu tenho aqui salvo. Cadê? Eu tive um pouco de medo de você falar no episódio que você veio. Eu disse, Não. O primeiro hate do Nu foi no primeiro episódio. O primeiro ouvinte me falou assim: caralho, Cola, 1h20 de tu falando merda. E foi você. fui eu? Olha aí, o ciclo fechou, pô. Tô aqui de volta. Caralho, uma inspiração Maravilhoso, pra pô, todos maravilhoso. os haters do Brasil. Maravilhoso. Fico orgulhoso. Fico muito feliz. Ninguém na face da Terra pode bater no peito e falar que foi o primeiro hater do Nu. É verdade. Enfim. É verdade. Olha aí. Quando eu pensei assim, pô, Marcos vai no aniversário dos anos, eu tenho certeza que no primeiro episódio ele fez algum comentário. Aí eu voltei lá. No dia que eu falei que lancei, eu estaria a primeira frase. Certamente. Mas depois melhora. Disse que foi surpreendido positivamente. É isso. Eu tive assim, duas experiências de hate. Uma não foi um hate real, mas foi uma crítica que me pegou muito. Isso é eu não sei como vocês experimentam isso. Experimentam, sei lá. São tantas palavras, quem precisa de Pois todas é. elas. É que é o fato de que quando a gente se expõe, a gente sempre vai receber uma crítica. Sempre. E fazer esse tipo de podcast que a gente faz, a gente se expõe muito. Total. E aí, o primeiro episódio... O primeiro não. O segundo episódio do Hora da Saideira, que é um podcast que eu faço com meus amigos aqui em Amsterdã, que a princípio era sobre uma conversa de bar, e que hoje a Clássica gente... ideia. Exatamente. E que surgiu numa conversa de bar real. Mas que hoje a gente simplesmente entendeu que a gente fala mal de muitas coisas e futebol é a que a gente melhor fala mal. E aí Perfeito. focamos nisso. Mas enfim, e a gente fez um episódio sobre futebol e racismo. Uhum. Que eu pesquisei muito. Eu estudei muito. Eu me dediquei muito. E eles também. Só que... talvez 3 dos 4 na época fossem brancos. E apenas um não era. 3 Não eram porque brancos. Tá vivo, meu amigo Arthur Manhã. Um ficou com tanta vergonha que ele começou a mudar Pois de é. cor. Fez o Michael Jackson inverso. Só pra sair. E aí a crítica que a gente recebeu foi... 3 brancos falando sobre racismo. E isso me ofendeu muito. Porque eu dei meu melhor, eu fiz de tudo. Eu fiz tudo que eu considerei estar ao meu alcance naquele momento pra passar... Pô, caramba, um tópico que me é muito importante dentro do que eu vivo, dentro do que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, também serviu pra que eu percebesse que, de fato, a gente precisava fazer algo um pouco diferente do que a gente fez. Total. Só que me pegou muito. A gente teve várias discussões internas, porque eu queria assassinar o ouvinte. O cara deve ter se sentido muito inteligente. Ele deve E ter, as tipo pessoas assim... estavam assim, cara, esse cara é meu amigo, ele nem tá nem aí pra nada, foi só uma piada. Mas enfim, como vocês enxergam isso, tipo, essa exposição e receber uma crítica enfim, como é que vocês lidam com isso? Cara, a gente nunca recebeu uma crítica tão ácida, Porque né? você é perfeito, né, Paulo? Exato. Não, mas eu acho que
o público futebolístico, ele é muito tóxico, pô. Muito tóxico. Muito. Tipo assim, a gente percebe quão tóxico é o público quando a gente percebe que, cara, a falta de jogadores homossexuais admitidos no futebol, tipo assim, com medo da torcida, tá ligado? Com medo. Não é tipo assim, ai não, eu tenho medo de não conseguir mais... de ser agredido, medo de não conseguir emprego, medo de muita coisa mesmo. Exato. Tipo assim, eu acho que o medo de não conseguir emprego, ele vem secundário. Porque isso só acontece porque a torcida se enfurece, tá ligado? E, nossa, o cara é gay. Aí todas as piadas agora é sobre o fato do cara ser gay, né? Falando especificamente sobre o público do futebol masculino, né? Futebol feminino é todo um outro rolê, tem outras problemáticas, mas pensando assim sobre o público do futebol masculino. É essa parada, entendeu? Tipo assim, são mega críticos, qualquer coisa. Então, sei lá, eu acho que o Nu nunca vai ter esse tipo de hate, a não ser que a gente, tipo, escolha ser 100% focado num tema mega polêmico e agitado também, assim, sabe? E nichado também, né? Nichado, Eu acho que a gente vai ter um hate. Eu acho que a nossa bolha não furou ainda pra esse pessoal. Uhum. Mas, tipo, a gente tem um potencial de hate legal com o fato que a gente é imigrante aqui em Portugal, tá certo? Ah, mas... Se, dependendo do corte específico, o corte certo pode encher o saco de uma galera bacana. É, mas eu não sei se mantém, não. A não ser que um de nós queira, sei lá, virar político, alguma coisa assim. Acho que o hate não se mantém. Ele é aquele tipo de coisa que um corte vai... E depois, sabe? Só isso. Pode ser. A gente tem muita gente que corrige a gente. Mas isso é legal. Eu várias vezes, né? Eu já fiz várias vezes também. Além da correção fática do assunto, tem a correção marcolística, colocada assim, né? Que é o fato de que Marco é um mentiroso patológico. Ele mente, inventa, cria, aumenta. A vida dele é um roteiro do Projac. Eu sabia que aquela história dele se cagar na sala de aula não era verdade. Ele conta várias histórias que eu vivi, eu tava lá, eu sei o que aconteceu. E aí eu escuto e eu mando o nosso grupo de amigos da faculdade e eu digo, bicho, escutem o que esse animal tá falando, velho. Não, pô. Não, veja. Atenção, ouvintes do Nu. A verdade está sendo revelada. Ele eu não já quer mandei que mensagem você no saiba. privado pra Paulo, pô, pra corrigir, pra dizer, Paulo, ele tá mentindo. Não, pô. Não é mentira, pô. É o jeito... É arte, né? Arte. É a entrega. É a entrega, entendeu? A entrega, às vezes, você pode botar de um jeito que fique mais interessante a parada. É verdade. Eu tive boas experiências com hate também, colocado dessa forma, que foram os hates que por algum acaso, alguns cortes que a gente fez furaram alguma bolha de grupos de futebol, e aí a gente, sei lá, teve 1000 views num corte aleatório sobre Bahia e Vitória, e aí calhou da galera começar a comentar lá, né? E eu vou ler alguns comentários pra vocês, porque são muito bons. Vai. Meu amigo Cláudio Márcio 2726. Usuário do YouTube. Ele comentou: rapaz, já vi muito programa ruim improvisado. Mas vocês superaram os piores do YouTube. Crítica construtiva. Se informem o básico antes de falar dos clubes. Forte abraço. Perfeito. E aí, isso pra mim foi sensacional. Eu adorei o hate do Cláudio Márcio 2726. E ele tem razão. Porque se você vê o corte, me deu uma vergonha, bicho. Porque a gente fala assim, porque o Bahia ficou em que posição no campeonato ano passado? 8º, 10º, sei lá, pô, sei não, tu sabe também não. Ninguém sabia, pô. E a gente tava falando, analisando o desempenho futebolístico do clube, ninguém sabia. Perfeito. De fato, a gente não sabia. Só que aí... Por que a gente não sabe? Porque o objetivo do podcast é não saber, de fato. É falar aleatoriedades. E aí, a gente tem um que foi muito bom também, do meu amigo Peu LLP. E aí, o que é que o Peu disse? Ele disse: nunca vi gente tão desinformada quanto vocês comentando futebol. PQP. Hilário.
Antes de botar a cara na tela, vocês deveriam fazer uma pesquisa. É o básico do básico. Tomara que não tenham formação em jornalismo, porque, sinceramente, daria pra usar o diploma de outras formas. Em seguida, o Peu LLP respondeu ao próprio comentário, e ele disse: fui ver a descrição do canal. Aparentemente, a proposta é essa mesmo. Ser leigo e falar leiguice. Então tá tudo certo. Desconsiderem o comentário acima. Vou até me inscrever. Na arte de ser leigos, vocês são nota 10. Pô, isso é um puta elogio, brother. É isso que eu queria, pô. Ele entendeu o que a gente queria. É isso. Sabe qual é o nome disso? Isso aí é conversão de venda. Isso aí, ó. Tu viu a mente do cara ficar puto. Aí ele... Mas hilário. Aí passa um tempo, uns 10 minutos, assim, ele fica... Ele refletiu. Eu vou ver o canal dos caras. Perfeito. É isso mesmo que eu queria. Eu acho maravilhoso que nesse conceito dele de leigos falando leiguices, o nosso podcast é competidor com o de vocês. Pô, É. mas Nessa a diferença é matéria- que o nosso é futebol, né? Exato. A gente comenta Edilson Capetinha no Big Brother. Ao mesmo tempo que a gente fala sobre futebol e racismo. A gente, entendeu? É. Entendi. Exatamente. Tô vendo um dia que um professor de história vai ficar puto por a gente ter comentado alguma coisa de história completamente equivocada. O que ele vai estar certo, provavelmente. Não, mas a gente erra pouco história, eu acho, sabia? Porque eu geralmente... Tu fala menos, né, Marcola? Tu fala Não, menos, não. é mais que o Paulo. É porque quando é história, tem esse lado também. Mas eu Cara, é só a própria história, foda, né? eu só pesquiso uma parada de alguém que saiba alguma coisa, velho. Que eu disse assim, cara, botar um fato errado de história é bizarro. É, minhas fontes são tudo fatos desconhecidos, tá ligado? Pois é, o que facilita o Hora da Saideira é muito que é só a nossa opinião, pô. Tá ligado? A gente não trabalha com fatos. A gente trabalha com absurdos. A gente faz um tier list lá de onde a gente acha que os times vão terminar no campeonato e é isso. Tu achou ruim? Segue aí e reclama, irmão. É isso aí. Esse negócio de tier list, o Marco de vez em quando vem assim, e se o episódio de hoje fosse uma tier list de... E aí, tipo assim, insira aqui qualquer coisa aleatória. Aí eu falo, Marco, boa ideia. Mas vai durar 15 minutos, tá ligado? Tipo, a gente vai fazer a tier list e aí, acabou o Mas episódio. não dura 15 minutos, não, Paulo. A gente fez algumas tier lists que a gente parou de fazer porque a gente largou o generalismo, porque a gente simplesmente não é capaz. E decidiu focar em futebol. Só que antes dessa decisão, a gente cometeu alguns erros. Uhum. Como a gente fez 2 tier lists que eu nem assistam. Porque, enfim. Eu gostei, o de comida eu gostei. Não, teve essa. Então foram 3, na verdade. Teve uma de comidas da Europa, enfim, coisas que a gente provou aqui. E Kebab teve ganhou, 2. né, obviamente. Eu não lembro. Ok. Mas aí as 2 que foram um pouco traumáticas era uma sobre o cinema brasileiro. Ui. A gente fez um tier list de filmes brasileiros. E a gente fez um tier list de rock nacional. Pô, Rock Nacional. Nossa, de rock nacional, CPM Meu aos amigo, 22. Meu amigo, bicho, a gente humilhou Detonautas. A gente humilhou. Acho que CPM 22. Todo mundo, grande chance de ter praticamente, sido humilhado também. Pô, eu fiquei com medo de apanhar dos metaleiros. A gente humilhou Angra, Sepultura, Ratos do Porão. Tudo a gente humilhou, pô. Pô, e o pior E que eu quem gosto... vocês não humilharam, pô? Quem foi que saiu bem Então, na tier list? porque qual era o nosso argumento? Era que não é sobre gosto pessoal, é sobre importância e tamanho dentro da cena musical. Então a gente botou, tipo, Titãs lá em cima. Ok. Tipo, nem lembro mais. Mas enfim, essas bandas assim, tá ligado? Essas bandas que são muito boas, mas meio que nichadas, tipo, pô... Sepultura não, Sepultura a gente botou lá em cima, se eu não me engano. Mas, pô, Ratos do Porão a gente botou no esgoto, pô. No porão. E no cinema nacional teve um pouco dessa mesma. A gente botou Lula, o Filho do Brasil, como melhor filme. Fica aí a mensagem. Pô, é foda. Aí é foda, pô. Mas aí, entendeu? E aí foi a partir desse tipo de experiência que a gente viu. É melhor focar em futebol. A gente criou vários episódios que eram ideias de tier list. E a gente foi tipo, pesquisar. E a gente fez, não, dá pra fazer um episódio sozinho só sobre isso. Dentro da tier list, alguma coisa que pegava a gente assim e falava, pô, dá pra fazer só sobre isso aqui. A gente fez o episódio do Kilimanjaro, pô, que era pra ser sobre montanhas, pô.
Aí no dia da gravação, eu mandei mensagem pro Paulo e disse, bicho, eu não consegui sair do Kilimanjaro, velho. Tô Vamos fazer viciado só em uma sobre ele. montanha que eu nunca fui. Então bora. Viciado nela. Várias pessoas já vieram me falar assim, pô, obrigado. Agora eu tenho uma montanha favorita. Olha aí, tá vendo? Não, e justamente eu não ouvi ainda esse episódio do Kilimanjaro, mas essa semana um cara que eu conheço lá da Inglaterra postou que subiu o Kilimanjaro. Olha aí. Então eu fiquei, porra, eu vou precisar ouvir o episódio nu sobre isso, porque, enfim, me interessa mais saber de vocês do que da jornada real dele, né? do que ver no post do LinkedIn dele e o que isso tem a ver com trade. Superação, legendários. Pô, podia fazer um legendário só no Kilimanjaro. Só Assim. no Kilimanjaro. É bom que Darwin ajuda, né? Já morre metade. Pior que não, porque Kilimanjaro é muito fácil de subir. Não sei Tem se eu esse- consideraria não, dentro da minha condição atual, mas... Não, tipo assim, houve um episódio. É tipo uma. É grau 20, tá ligado? É um Dá caminhada, pra cadeirante beleza. subir. Beleza. É mais difícil andar por Lisboa. Exato. Porra. Ei, andar por Lisboa. Isso é uma coisa que eu notei quando eu cheguei aqui. Os velhinhos têm a batata da perna malhada em Lisboa, beleza? Lá no centro ali. Os velhinhos têm, tipo assim, tu olha assim, ó, batatinha da perna carregando sacola do continente. Assustador. Eu acho que aqui é parecido por causa da bicicleta, né? Talvez, olha aí, olha aí. Então, mas talvez por fazer mais frio, eu vejo menos as batatas. Então, Deve estar frio aí pra caramba, não tá não? tá bastante frio. Frio pra Sim. caralho. Aqui a gente tá achando ruim e me nevou. O carnaval vai ser o único dia de sol da semana, beleza? É a previsão. No caso, Olha pra aí. você que tá ouvindo, foi, né? Maravilhoso. Uhul! mas, É verdade. mas o carnaval vai ser, ó... Tá chovendo pra caralho, né? Tipo assim, pá, tempestade. Amanhã liberaram pra gente trabalhar de casa, porque... Bom, tempestade, né? Depressão, whatever. E... Aí tu vê no coisa do iPhone... Chuva. Sábado de sol. Tá. Chuva. Eu acho que Deus é carnavalesco. Eu também acho. Eu sou dessa teoria. Ele é o Antônio Fagundes do filme Deus é Brasileiro. Que foi Bom muito bem demais. ranqueado dentro da minha tier list também. Olha aí, pronto, aí tá. Começa a concordar. É muito bom. Deus é brasileiro, é bom demais. Talvez as tier list não fossem tão ruins assim. Olha aí. E eu vou te falar, antes da gente tomar a decisão de focar em futebol, eu preparei o último roteiro das aleatoriedades que a gente gravaria e acabamos desistindo. E fica aí, eu ofereço ao Nu, inclusive, esse roteiro. Perfeito. Que era tier list de melhores teorias da conspiração. Bom demais. Muito bom. E vocês Gosto têm um bom demais. episódio sobre teorias da conspiração, A né? gente quer gravar um segundo já, que eu já tô com saudade desse tema. Eu tô com saudade do tema, Exatamente. sabe? Tier list é bom, tá? Tier list é bom. Tu analisar, botar assim lado a lado. Michael Jackson não morreu, ET de Varginha. É um bom exercício. Pô. Total. E aí tu começa a falar sobre o Michael Jackson, tá morando no interior de Minas Gerais, né? Exatamente. Pô, e a teoria da conspiração da gente, ela foi episódio faz 2 anos atrás, pô. Já tem teoria nova, pô. Já tem teoria Com nova. certeza. Já É tem um- teoria nova, pô. Pô. O governo esconde certeza. muito, né, mano? Então sempre vai ter Com teoria. certeza. A mais nova que eu vi é que Jeffrey Epstein não morreu. Ele é o Jack Johnson. Eita, essa eu não vi, não. Essa eu vi. Eu vi aí no submundo da internet, né? Chamado Twitter. Ou como os americanos chamam meu app de racismo, né? Tem isso também. Eu vi uma dia desse que era a Elisa Samúdio talvez esteja viva. Porque encontraram o passaporte dela no Airbnb aqui em Lisboa. Eu vi isso. Aí a galera, tá vendo, pô? Ela morreu não, pô. Suspeito que não encontraram o corpo. Olha aí, ela foi pra Portugal, eu vi pô. essa resenha. Gente, pra quem não sabe quem é Elisa Samúdio, beleza? Goleiro Bruno, certo? Flamengo, né? Vamos Flamengo. dar nome aos bois, né? Exato. Exato. Goleiro do Flamengo, ex-namorada, esposa, né? Assassinada brutalmente. Ninguém sabe por quem, mas tudo indica que foi... Sabe, Sim. pô. Sabe, Claro foi que condenado, pô. Exato. Foi condenado pra dizer. Então a Ah, mas- justiça concordou que foi ele. A gente tava fazendo um podcast true crime aqui, entendeu? Vocês pularam, assim, vocês jump the Foi gun, mal, entendeu? Antes deu spoiler, né? Droga. Enfim, encontraram vários vestígios no
sítio não sei se era do goleiro Bruno ou se era do brother dele lá. Do Macarrão, né? Do amigo dele. Macarrão, é. Pô, todo mundo sabia o nome dos parça do Bruno. Era verdade. Exato. É. E aí, de vez em quando tem aqueles crimes na mídia brasileira que tem que tomam o coisa popular, né? E todo mundo começa a acompanhar. E aí tem programa de manhã cedo falando sobre o crime do não sei o que do goleiro Bruno. E Jornal Nacional tá falando sobre o goleiro Bruno. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, eventualmente a defesa começou a ficar sem argumentos de... Bom, tudo indicava que eram os caras, tá ligado? Todas as provas estavam apontando pra isso. Que teve um momento da defesa, e olha, se você foi advogado do goleiro Bruno e isso não for verdade, esteja à vontade pra atacar o hate aqui. Eu vou me desculpar se não for verdade isso. Mas eu lembro, não foi ninguém que me contou, eu lembro disso. Uma das defesas foi tipo, alguém abriu a porta da sessão lá onde tava acontecendo, tipo, sei lá, tava acontecendo a audiência, alguém abriu a porta, o advogado falou assim, olha Elisa ali, tá ligado? E o goleiro Bruno olhou. E se ele olhou, significa que ele sabia que ela não tava morta. Meu Cara, Deus, o cara um usou esse advogado, argumento- quando levanta isso, ele já tá desesperado, Não é pô. possível, pô. Meu Deus do céu. O bom é que Marcos, assim, primeira oportunidade é Flamengo, pode falar. Coisa de rubro-negro. Eu de gosto que de torce pro- destacar. Confesso que eu tenho... a camisa do esporte ali atrás. Não é qualquer camisa não, tá? É a camisa do esporte assinar pelo seu sogro. olha aí, exclusividade, pai. E tem de colecionador. Na moldura. Isso tá sempre aparecendo aí nos episódios do Hora da Saideira. E, inclusive, o Hora da Saideira, a gente usa também o Riverside, que vocês usam o programa de gravação, porque vocês me apresentaram ele. Muito bom. Só aí, destacando aí, patrocina nós, Riverside. Olha aí. Porque é isso. A gente tá doido pra começar a conseguir publi. Vocês já estão ensaiando ir pra esse Meu caminho ou Deus, ainda bicho. não? Bicho, aquilo que a gente já conversou, Marco. A gente faz esse podcast, pelo menos no meu caso, e, pô, vamos ser sinceros, vocês também. que nem a gente joga na loteria, pô. Exato. A gente faz assim, escreve o bilhete, joga pro alto e seja o que Deus quiser, pô. É tipo... Mas isso não é uma beleza do negócio não, pô? Pois é, você fica assim, pô, caneta azul viralizou, luva de pedreiro viralizou. Vai que cai um relâmpago desse aqui em mim, pô. Cara, Cai um raio desse aqui em mim. É isso que eu penso. eu enxergo, tipo... É tipo como terapia, mas terapia no sentido quando a minha mãe me fala, meu terapeuta é Deus, tá ligado? Só tu fala, e aí, tipo assim, a resposta fica em silêncio, tá ligado? Mas tem uma resposta. Então, tipo assim, toda semana eu e o Marco, a gente grava alguma coisa, terapia pessoal minha e dele, a gente fala um monte de coisa, claramente, os dois doutores da cabeça, e aí a gente manda pro público, e aí a gente vai dormir em paz, tá ligado? É tipo É uma coisa de higiene pessoal mesmo. É um negócio meio nojento se você parar pra pensar muito sobre isso, sabe? Pra mim é uma experiência bem diferente, porque não me relaxa muito. Na real, é um exercício bem estressante pra mim. Pelo fato de que eu tenho pavor de ser cancelado. E eu acho que eu tenho um enorme potencial de cancelamento, porque eu acho que eu sou muito facilmente mal compreendido. Então, talvez eu me comunique mal, talvez, enfim, não sei. E aí, eu tenho pavor de cancelamento, fobia de cancelamento. Então, pra mim é sempre um exercício estressante. Eu sou o Alexandre de Moraes do meu grupo, censuro tudo. Tem vários tópicos que querem falar, eu digo, não vamos falar sobre. Não falamos. Não, por quê? Não vai, pô, não vai. Se quer falar, eu saio. Eu e o Marco, a gente adota uma política meio de Game of Thrones. O que está morto não pode morrer, tá ligado? Você não tem como cancelar algo que não... Pois é. Mas sabe como eu enxergo também? É que eu sou muito mais rigoroso e censuro muito mais algo que vai virar um corte. Mas o episódio inteiro eu digo, foda-se, ninguém vai ouvir essa merda inteira não, pô. Isso aí, deixa pra lá. Pode falar o absurdo que quiser. Agora, na hora de fazer o corte, aí eu digo, não. Aí também é demais. Tu também vai mastigar o cancelamento pro cara assim. Tu ainda quer que eu bote no meu stories? Pois é. Quer que eu compartilhe se isso? você vê, hoje somos 3, eu, Vini e Arthur Maninha.
eu não compartilho quase nada, pô. Às vezes, tipo assim, dá 2 meses eu entro no perfil do podcast e eu vou curtir tudo. Porque faz meses que eu não curto meu próprio negócio. E tem que compartilhar, pô. O corte de vocês é legal pra caramba, pô. Pô, mas é porque eu tenho por mais que a gente esteja falando aqui em público e pra quem quiser ver, eu sou bastante tímido pra exposição pública completa dessa forma. Sim. Então, falar entre nós 3 aqui, você perde um pouco a noção que tá todo mundo vendo. Uhum. Total. Esquece 100%, pô. Esquece 100%. Então, daí a eu ativamente compartilhar a parada no meu Instagram pessoal me causa um constrangimento enorme, na maioria das vezes. Gosto muito da Lô mandar um abraço pros outros participantes do Hora da Saideira. O Vini e o Maninha. Gosto muito do Maninha. Acho ele muito engraçado. O Vini parece ser o responsável de vocês. O Vini, na real, ele é nosso designer, né? Então, todas as artes vêm dele. Ele é, de fato, um designer profissional. Tem uma agência aqui, a Banana Bean. Inclusive, um abraço aí pra equipe da Banana Bean. E, na real, funciona meio que dessa forma. O Vini faz todas as artes. Eu construo a pauta. E o Maninha faz os cortes, uma parte dos cortes, porque ele é funcionário de TI de um grande banco. Então, ele tem muito tempo livre. Então ele faz os cortes e é algo que, assim, a gente... Não sei se vocês passam por isso, mas vocês têm alguma... Sei lá, se tiverem algum problema entre vocês dois sobre tempo dedicado ou esforço, ou um achar que faz mais do que o outro, porque isso acontece bastante no meu. E eu tô sempre no lado de ser acusado de fazer pouco. Porque é verdade. E a gente já teve essa conversa e eu disse, galera, é isso que eu tenho pra oferecer. Se não tiver bom, a gente segue a vida, pô. E a gente pensa em outros planos e a gente trata de outra forma. Mas eu só posso fazer isso. Eu não estou disposto a fazer um centavo a mais. Enfim, acordamos que entramos num acordo que tava tudo bem. Eu faço um pouco mais, tipo, eu preparo a pauta, eu relacionamento tento... tóxico. Entregar um pouquinho mais, mas eles também compreendem bem até onde eu tô disposto a ir e funciona dentro. Porque pra gente é um hobby, uma diversão, no final do dia é só isso. Porque é aquela questão do bilhete da loteria, né? A gente joga pro alto e seja o que Deus quiser. Mas, e pra vocês, como é que é essa situação? Eu acho que a gente nunca teve conflito real, assim, de, tipo, de discordar. Eu acho que tem muito uma parada assim, se um discorda, o outro, tipo, a gente não vai em frente com a parada, entendeu? Exato. Independente, sempre precisa ter que justificar muito, assim, se um não topou, tipo, não vai colocar ele na situação. Às vezes a gente, tipo, tem ideias que a gente não concorda, aí, tipo, a gente continua mastigando ela, entendeu? Tipo assim, Continua pra gente, mastigando quando a gente não concorda, normalmente, geralmente são temas, né? Ou alguma ideia muito diferente. E, tipo assim, não é que a parada não pode acontecer. Talvez a ideia não esteja pronta, assim, sabe? Tipo, tem que dar uma lapidada nela. Tem alguma coisa ali... Tem que fazer um pitch. Tem que fazer, pitch tipo, um pro outro. E aí geralmente a gente consegue, tipo assim, depois de um tempo, lapidar os dois juntos e a parada fica outra coisa, assim, sabe? Isso é muito da hora. A gente vai ser, por exemplo, agora eu acho que o nosso Cast Bar vai ter mais cabeça agora. Pô, tá com 2 anos de podcast. Já tem 104 episódios, 105, contando o 0 lá. Que é basicamente exatamente a quantidade de semanas do ano vezes 2, né? A gente tá, tipo... Yes! Certinho, exatamente. Certinho. E a gente tá pensando em fazer meio que uma repaginada, um rebranding, tipo, mudar logo, botar algumas coisas novas na imagem. A gente conseguiu começar, agora já tem vídeo. Não tinha vídeo, acho que até fez 1 ano e meio sem vídeo. Então a gente tá querendo depois botar uma parada mais, sei lá, repensar a imagem. E aí eu acho que a gente tem que voltar pro ponto 0. Aí as ideias que a gente tá tendo vai vir do vácuo, entendeu? Tipo assim... Aí vocês apresentam a ideia pra pessoa fez... Porra, eu apresentei um dia desse pro Paulo, isso aqui é ele. Porra, que eu tava mirando em algo menos Lucas Neto. Aí eu olhei pra minha ideia e disse, caralho, total, eu tô vendo o Lucas Neto. Disse, beleza. Mas assim, é isso, entendeu? Tipo assim, vai lapidando a ideia. Tá, e os dois vão trabalhando. E é assim que a gente tem feito. De vez em quando a gente tem umas ideias e os dois animam e também, às vezes, o universo não coopera muito. Tipo assim, teve o...
Não sei se, se quiser, Marco, a gente pode cortar essa parte depois. Mas teve o festival que a gente tava empolgadaço pra ir. Porra. Eu não contei, chega de contar aqui não, tu né? Não contou. Tu só pediu Não pra contei. voltar, eu voltei lá o negócio, mas tu não falou. Imagino que não tenha tido um desfecho muito feliz, né? Que o amigo deu uma murchada aí quando... Calma, que o Paulo falou festival, eu tô pensando se é o do Nu, não é isso? A gente participou do festival e a gente tava lá, tipo, concorrendo e tudo, ao prêmio Humor e ao prêmio Público. E aí eles apresentaram os nomeados. E tipo, tudo bem, assim, o Nu não é tão grande, então eu imaginei que a gente poderia não ser um dos nomeados, tá ligado? E aí chegou na categoria Humor, o cara meteu um... Então, é que assim, não teve podcasts suficientes que preenchessem os requisitos mínimos pra gente dar o prêmio, pra gente nomear. Aí eu, caralho, mas tipo, eu li o regulamento, eu tenho os requisitos mínimos, tá ligado? Aí Os eu falei mínimos comigo, a gente tem, pô. os mínimos A gente tem, Que, pô. né, 256 MB de RAM, 1 GB de HD, é isso, pô. Pô, eu vi os requisitos era tipo, o episódio que eu tinha que mandar era tipo, lançado em 2025, tipo, podia ser só imagem, podia ser só vídeo, não, só imagem não podia, né? Mas sim, podia ser só áudio, podia ser ter vídeo. Podcast de mímica. Podcast Mímicos de Lisboa, tá ligado? GB live action. E a gente ligou pro outro cara lá, que é um amigo meu também, que também tinha um podcast e fez. Ele também, pô, ele botou no humor e não deu em nada, e ficou por isso, tá ligado? Aí foi um balde de água fria, assim, que a gente tava empolgado pra caralho pra Não, ir, assim, pô, tinha vai ser programado o legal. domingo inteiro pra ir pro rolê, tá ligado? Aí a gente ficou meio chateado, ainda caiu o mundo aqui em Portugal. Tá com essas depressão tudo aí. E aí deixou. Eu achei que tava falando do outro festival, porque a gente... Mas eu não te chamei porque eu já sabia que ia ser cilada. Eu fui convidado pra um festival, Marcos. E... pra performar. Pra fazer stand-up. E eu e Gabi. Gabi também foi chamado pro festival pra cantar. Só que, tipo, o festival tava meio perdido, assim, tipo... Era... Sei lá, a informação era, vai ser 3 dias seguidos. Não sei como. O cara, não, vai ter streamings. Eu vou performar onde? O cara, não, a gente faz um ponto de encontro. Do ponto de encontro eu vou dizer pra onde vocês vão, na cidade inteira. E aí eu tava meio mal contado. Aí, detalhe, a minha mãe tava aqui em Lisboa, e aí o Marco, olha, eu primeiro pensei em chamar tu e a tua mãe, que eu sei que é os últimos dias dela aqui. Mas eu acho que não vai dar bom, então não venham. Mas eu vou fazer isso. É uns vídeos meio perdidos, pô. Um vídeo não chegava em canto nenhum e não dava direção de onde era. E aparentemente era um lugar que ia ser a cidade inteira, então ia ter vários bares. Beleza. Aí a organizadora me ligou e fez assim: sexta, sábado ou domingo? Qual o dia que tu quer performar? Aí eu disse: sábado. Meti logo sábado. Porque eu disse: na sexta eu vejo como é, né? A galera vai pra lá. Isso é uma cidadezinha aqui pertinho, aqui na linha de Cascais, pertinho de Lisboa. E aí a galera no dia, a menina saiu do grupo, não dava sinal. Aí os comediantes, tinha 40 comediantes no grupo, os outros artistas, aí os caras começaram a chegar lá no ponto de encontro, não tinha ninguém. Foram na casa da menina, não tinha ninguém atendia. Aí os caras, não, vamos no bar, chegou no bar, não sei de nada não. Eu espero que essas pessoas não tenham pago uma taxa de inscrição do festival. Não, mas tinha o ingresso vendendo do festival, 25 euros. Tá, mas os artistas não pagaram. Os artistas não. Tá, beleza. Os artistas não. Menos mal. E não, o pessoal começou a chegar lá. Ah, Aí chegou 8 Estou vendo o comediantes. respeito que o Marco tem pelo público. Não, os artistas não. Só o público. A galera chegou no restaurante que ia ter o stand-up. O stand-up vai ser aqui, o cara não sabendo nada não. Os caras, bicho, a gente foi até outra cidade. Mas vamos fazer o seguinte: tem 8 caras aqui com o show preparado, velho. Tem um microfone, tá com o show pronto, quer? O cara, não, obrigado, quero não. meu Deus do céu. Agora pensa, 40 humoristas assim, senhor,
Meu Deus do céu. Deixa eu me apresentar no seu bar, senhor. E aparentemente Sai- foi só sai, uma menina. viagem. Aparentemente foi só uma viagem, pô. Tipo assim, ela viajou e ela organizou um negócio, tipo, que não existiu, entendeu? Ela movimentou a cena, tipo, a cena todinha de comédia. Tinha uma galera grande, tinha uma galera que Tá, tá na mas- rádio. Não é uma viagem, Marcola. O nome disso é fraude, estelionato. Mas ela não roubou ninguém, pô. E a galera que comprou o ingresso? Aparentemente ninguém comprou. Ah, tá. Beleza. Se foi tipo, isso... Não existia nada, Tipo assim, entendeu? ela Nada. pensou alto, alguém ouviu e a coisa... e o boato se espalhou. Cara, e era um negócio assim. Pô, Gabi passou a semana ensaiando, pô. A gente, semana fazendo setlist aqui em casa. Ela era fazendo setlist de um lado e eu tentando ensaiar o meu texto na sala e o cachorro latindo. A semana todinha, pô. Chegou no sábado não tinha nada, pô. Não aconteceu. Isso parece início de filme que todo mundo se reúne num lugar e ninguém sabe exatamente por quê. E aí chega alguém misterioso e fala assim, vocês estão se perguntando por que eu reuni vocês aqui. E começa o filme, entendeu? Achei aqui, ó, outro comentário de hate. Só pra gente voltar a esse tópico. Boa, boa. Que foi num vídeo que eu não sei nem o que a gente falou. Provavelmente algum absurdo, mas... A gente fez um programa sobre quem vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, quem vai brigar pela Libertadores, quem vai ficar no meio do caminho, quem vai ser rebaixado. Tier listzinha, clássica. Clássico. E aí, num corte que a gente fala do Botafogo, enfim, um camarada, Rick LFN, comentou: vocês acompanham só a Superliga de vôlei? Porque de futebol não sabem nada. E aí a gente respondeu: e de vôlei sabemos menos ainda. Então fica aí, mais um bom, um hate do bem. Esse aí é... No episódio que a divertido. gente fez sobre o festival o Mundial da FIFA, eu falei alguma coisa do tipo, cara, eu sou muito por fora de futebol. Provavelmente mais que vocês. Tem que fazer um crossover, a gente vai precisar te convidar pra comentar algum episódio sobre futebol só com o seu conhecimento de futebol. Porra, eu sei o que é um impedimento, tá ligado? É o meu máximo. No episódio que a gente fez da FIFA, do Mundial de Clubes, eu falei assim, o Botafogo tá no campeonato. Caralho, o Botafogo não é bom há muito tempo. Aí o Marco... Pô, ele acabou de ganhar o campeonato brasileiro, sei lá. E a Libertadores. Dos Libertadores. É. Pô, desde quando o Botafogo é bom? Aí durante o episódio, dá pra ver que eu fico uns minutos sem falar, que eu tô no Wikipédia do Botafogo, tá ligado? Pô, mas essa é a parte maravilhosa, velho. É tipo, se a gente vai começar a escolher um tema que a gente não sabe e, tipo, dá uma sacada numa parada que, tipo, sei lá, acho que a gente nunca tinha visto, tá ligado? Total. Sim. Porque acho que essa era a parada do Nu, assim, no começo, assim, vamos falar sobre o Egito. Sabe do Egito? Não, pô, mas em uma semana a gente consegue ver algumas coisas legais do Egito. Exato. Sim. Pra sim, falar sim. uma hora besteira sobre isso. Tem o episódio que eu mais gostava do Nu era o do... Acho que lá no começo, História de Banheiro, velho. História de banheiro é muito bom. Cara, a história de banheiro era bom pra caralho, porque era só história escatológica. Metade das histórias era amigo meu e de Marcos. Só que eu não falava o nome de ninguém, aí os caras Não ficavam pode dar os putos. nomes, né? Os caras ficavam putos. Total. Porra, bicho. A gente Pô, recebeu a umas história é muito boa, histórias pô. assim... Cara, foi mais de uma história que fazia uma classificação muito boa dos melhores lugares pra cagar na cidade deles, tá ligado? Tipo assim, olha, na minha cidade tem esse lugar aqui, tá ligado? Várias histórias foram assim. Recife não é uma cidade muito banheiro friendly. Não é, Não, que eu não é. saiba. Não é. Não é. Manaus também não? Tem só- Lisboa mais ou menos. Não. Nem um pouco. Parando Como pra pensar fala que agora. é, pô? Lisboa? Lisboa? Não, é não. Banheiro Não. friendly? Não conheço. Brasil é melhor do que Europa em banheiro. De disponibilidade de banheiro. Ai, depende, Marcola. Peraí, Mas- pô, mas até eu- as mas eu casas acho- aqui é um banheiro só. Então, mas tipo assim... No Brasil, pelo menos em Recife, não existe o conceito de banheiro público no meio da rua. Não existe, é verdade, você tem razão. Manaus Então, também essa, é meio essa essa parte da vibe. acessibilidade, por mais que aqui eles existam e não sejam as coisas mais higiênicas do mundo, na emergência tá ali. Mas o Em Em Recife, Lisboa tu tem que entrar numa padaria e pedir, pelo amor de Deus. Lisboa acho que tem É pouco. verdade. Pouquíssimo. Por exemplo, tipo assim, tem alguns lugares que tem
aquele mictório igual como tem... Acho que tem em Amsterdã. Aqueles mictórios, assim, antigos, Caracol. assim, sabe? Caracolzinho. Tem Marvila, tá ligado? E aí tem alguns lugares que tem aquele mais estilo que tem em Paris, que é aquele banheiro que é tipo uma máquina. Uma cabine, né? Uma cabine. Que se autolimpa, né? Exato. Parece aquela cabine do Doctor Who. Aqui tem Exato. também. Aqui tem os dois. Só que várias delas estão desativadas. Eu tentei sim. colocar minha moedinha assim, chorando, implorando assim, porra, tava me mijando já e não consegui. Eu tenho usar. duas questões com esses banheiros aqui. Não sei como a gente chegou nesse tópico, né? Mas enfim, seguimos. Não, eu falei da história do banheiro. Pode continuar. Que esse mictório na rua aqui em Amsterdã e em outras cidades europeias, ele é vazadinho em cima. Então, as pessoas olham no seu olho. Uhum. Você tá ali urinando na rua e tá todo mundo vendo sua cara. Eu acho Entendeu? que a gente Ele devia é dobrar a tapado aposta. só do ombro pra baixo. Eu acho que a gente devia dobrar a Isso aposta. é esquisito, né? É bem esquisito. É bem esquisito. É bem esquisito. Totalmente. Mas dobrar a aposta aí o quê, Paulo? E deixar menos ainda, tá ligado? Deixar só uma saia pra esconder só. Não, e o da cabine, o meu problema com ele é que eu nunca acredito que a porta está de fato trancada. Porque você meio que aperta um botão pra sinalizar que a luz tá vermelha e tá ocupado. E aí eu sempre fico, e se não acendeu direito? E se eu não apertei certo? Enfim, me causa uma ansiedade enorme que eu preciso usar o banheiro o mais rápido possível pra não correr o risco de alguém entrar. Pô, eu tenho medo de clicar o botão e ele entender que eu saí. Sabia. E aí ele diz, vou lavar. Jogar água em tu. Meu irmão, eu tenho medo real disso. Eu também. Tu tá ali e não consegui sair, tá ligado? Tipo, Eu também. o estado que tu sai disso daí, pô. Quando tu sai lá de dentro. Zonzo. Sai limpo, né? Cara, depois de levar uma mijada do banheiro, né? Deve ser uma exatamente. quente do caralho. É o famoso POV e o POV do banheiro, né? Exatamente. Paulo, tu tem alguma outra lembrança desses 2 últimos anos do Nu? Tenho várias. A gente já falou, inclusive, desse banheiro da Amsterdã no episódio da Europa Aleatória, com o Marcos. É verdade. A Foi gente da Europa falou sobre a Aleatória Holanda. ou foi o do episódio de banheiro? Tô na dúvida agora. O que a gente falou sobre o que... Foi a Europa Aleatória, que tinha esse banheiro em Amsterdã. A gente chegou a mencionar lá. A Europa Aleatória que a gente vai tentar voltar esse ano. A gente já tem algumas pessoas de outros países pra trazer. Muito bom. Que acabou nossos amigos, na verdade, né? É verdade. E aí a gente não conseguia trazer mais novos países. Ninguém mais quis ser exposto pela gente. Então a gente tá fazendo novos amigos. Vocês podem criar um perfil num aplicativo de relacionamento e Tinder. deixar lá ali, eu estou aqui apenas para conquistar ouvintes pro meu podcast e Exato. potenciais participantes. Exato. A foto vai ser o Celton Mello. E, É um bom. e vai Talvez estar transfigurado escrito... numa capivara ou numa onça, uma coisa assim. Talvez. E a piada vai ser o ainda estou aqui, tá ligado? É isso. Procuro pessoas que moram na Polônia. Acha que tens o que é necessário para esmagar a minha rata? Você falou de gente estou aqui e meu cérebro ligou o agente secreto. Vocês Seria já o Wagner assistiram? Moura. É. Eu já assisti. Marco, você já assistiu? Ainda não. Ainda não, é bem difícil, né? Porque aí você acabou de matar um assunto que a gente teria pra falar aqui. Não, mas pode falar, porque eu já pesquisei, eu já vi tudo, eu já só não consegui parar pra assistir. Mas eu já vi a história, já não tem spoiler mais não. Olha, gente, vai ter spoiler de O Agente Secreto até o minuto... 45 minutos e 12 segundos. Minha pergunta é muito simples, Paulo. Você conseguiu se conectar bem com o filme? 100%. Porque um dos meus problemas era achar que quem não é de Recife talvez ache um filme nota 5. Eu acho que isso é um problema de sudestino no geral, com algumas ressalvas que tem uma galera do Centro-Oeste que também não consegue se conectar. Mas aí eu acho que é mais um problema deles do que nosso, tá ligado? O Brasil Porque de verdade acontece Norte-Nordeste se de aproxima Salvador muito, né? pra cima, tá ligado? Aquilo ali foi bem Brasil, assim. Quando... Cena inicial. Quando o cara fala assim... Não, é que o moleque tentou roubar e o menino da noite deu 2 TB no peito dele. Eu fiquei... É isso. Sensacional. Porra. Sensacional. Isso, caralho. Sensacional mesmo, é muito bom. E assim, eu tive a experiência de assistir num cinema holandês, com legendas em inglês. Boa. Então, eu vi a frase cachorro da miséria ser traduzida como God damn it, dog!
Perfeito. Que também adicionou todo um toque assim enfim, de tornar mais interessante aquilo. Tu viu com o pessoal, não foi? Foi um Eu negócio de divulgação, né? fui a uma sessão de perguntas e respostas com o Kleber Mendonça. E depois ele assistiu ao filme também, junto do público. Quantas vezes ele será que ele vê, né? Uhum. Pois é. Para ele deve ser insuportável, né? Ele não aguenta mais o filme, né? Ele já deve achar ruim. O Galera, filme. quem ganhou foi o agente secreto. Ele, não aguento mais, porra. É isso. Mas foi bem legal. E assim, eu não sabia, a produtora do filme, a empresa, uma das coprodutoras é holandesa. Uhum. Eles têm, inclusive, financiamento de verbas daqui da Holanda. Holanda e França, né? Exatamente. A Emily Lescaut, eu acho, esqueci o nome dela. Acho que é. Que é produtora e é francesa. Então, eu não sabia. Eu descobri assistindo aqui que eles têm essa ligação. Então, acho que muito por isso também os holandeses estão bem ativos na participação e na sessão. Foi bem legal. Esse filme é muito bom. Nossa. É muito bom, é muito bom. Falando desse negócio dele assistir o próprio filme. Tu escuta o teu podcast? Nunca. Deus me livre. Não. Muito raro, muito raro, muito Porra. raro. Eu sempre escuto o Nu. Mas, por exemplo, assim, se eu subir o episódio, tipo aquela revisão final. No meu caso, nunca sou eu que faço isso. Não, beleza. Não, quando eu faço isso, aí dificilmente quando eu escuto mais rápido. Eu não escuto com muito cuidado porque eu já escutei uma vez. Uhum. Também não vou ficar me ouvindo 3 vezes seguidas. Antigamente eu ouvia, a gente gravava junto, terminava, eu ouvia o bruto. Então, sabe qual é a nossa diferença? É que a gente mete o bruto pra cima, irmão. A gente publica o bruto. Tá certo. A gente não é dito. Um diamante bruto, como diria o Jafar. Então, por que a gente faz isso? Porque a gente tem preguiça. Dá um trabalho editar, pô. Dá um trabalho. Dá muita preguiça, dá muito Sérgio trabalho. é o grande campeão. Sérgio, na verdade, se você gosta do Nu, a culpa em 90% é do Sérgio. Ele é o Assim, roteirista, né? Ele é o roteirista. Tipo assim, a gente só tá parado assim fazendo A, E, A, B, Exatamente. A, tá ligado? Às vezes E eu ele me vai- escuto e eu digo, não é possível, eu preciso ir pra um fonoaudiólogo, pô. Não é possível como me comunicar assim. Tinha muito nos episódios, nos primeiros episódios, o Marco perdia a capacidade de fala e ele começava a falar Acontece meio bastante assim. isso. Ele começa. Ficava. Os primeiros episódios do Nu, eu falei pra ele, eu não tô conseguindo ouvir, porque tu tá me irritando muito, bicho. Tu tá imitando o craque Daniel. Tu tá imitando o craque Daniel sem perceber. Tava me irritando muito. E aí, ele parou com isso. Eu melhorei, mas- eu fiz exercícios, eu faço... Agora eu parei um pouquinho, vou ter que voltar. Mas de aquecimento vocal e pra dicção. Porque Boa. é uma experiência diferente também ouvir um podcast de alguém que você conhece, né? Sim. Com certeza. E se ouvir então, também. Mas isso, tu não é- exatamente. isso o Marcos não vai saber. Eu ouvi algumas vezes. Algumas ok. vezes. Mas poucas. Tipo assim, quando a gente fez recentemente alguns episódios com convidado. E aí eu escuto. Enfim, talvez eu ache outras pessoas mais interessantes do que eu e meus amigos. E eu ouvi alguns últimos, assim, e pra mim, o que é legal, e eu tenho certeza que vocês percebem isso também, é ver que a gente melhora, né? É. Por mais que, Melhora. pelo menos que eu continue achando qualidade duvidosa o meu, mas, pô, é muito melhor do que os primeiros. Total. Pô, e até a dança, pô. O fato de que, tipo, não importa se o cara é teu amigo antes ou depois, tá ligado? O fato que vocês começaram a fazer aquilo tão... Tipo, tantas vezes, existe uma dança que tu já começa a sacar que aquela hora, tipo, funciona pra entrar, aquela hora não... Uhum. Ele vai entender melhor e tal. E você vai bem sozinho, velho. Sim, Total. sim. Vocês já tiveram algum episódio que vocês disseram, não, esse não tem condição, vamos regravar? Ou... Ainda não. Ainda não. Mas a gente tem esse nenhum medo. momento assim que vocês falam, caramba, não, essa parte aqui tá horrível. Não, já aconteceu de, tipo, trechos
E aí, durante o episódio mesmo, a gente fala assim, Sérgio, tipo, tira isso. Tipo, tem lembra do medo de ser cancelado? De vez em quando o Marco, o Marco crisa com umas coisas O assim, Marco tipo, tem essa não, fobia também, né? não vou falar o eu nome tenho dessa pouco. pessoa, não. Eu vou ser jurado de morte lá em Recife, tá ligado? Com certeza. E eu falando de futebol, eu tenho medo real de torcida organizada, pô. Pô. Porque assim, tem um corte meu que eu olho na câmera e eu digo, o Vasco da Gama é uma piada. E aí depois eu digo, espero que a Força Jovem Vasco não seja Tão ouvinte. jovem. Mas enfim, já teve situações onde a gente tá gravando no meio do episódio e eu falar, ó, uma situação específica. Inclusive, um abraço Daniel Bigode, nosso ex-membro do Hora Saideira. Ele Por que foi ele saiu? porque ele se mudou pra Barcelona e tava com preguiça, sempre teve preguiça. Um abraço. Abraço. Não, O Bigode também era legal. Sempre foi preguiçoso, o cara Exatamente. só... Entendi. E assim, e dos 4 é o único formado em jornalismo. Então ele achou o melhor uso pro diploma dele. Exatamente. Exatamente. E aí o que aconteceu? A gente decidiu criar um quadro que a gente tem até hoje, que é o Central da Saideira, que nada mais é do que uma análise das últimas notícias da semana, relacionadas ao futebol. E aí a gente foi fazer o episódio 1 disso, a primeira vez que a gente ia fazer isso. E a gente, sei lá, teve uma reunião, nós 4, antes de gravar, e disse, a gente vai decidir e tal, vai ser isso. Aí, Daniel, tu apresenta, tu explica o que é. Fala que agora a gente vai comentar as notícias da semana e que a galera pode enviar notícia pra gente comentar, se aconteceu algo legal no futebol, ou bizarro, seja lá o que for, manda pra gente, e enfim, e conta que a gente vai fazer isso todas as semanas. Ele abriu o podcast assim. Fala galera, mais uma saída desse aqui. E o Pedro no Flamengo, hein? Aí eu fiquei em silêncio. Eu disse, peraí, pô, a gente passou meia hora falando a parada. E tu ia explicar o que é. E tu abre falando da primeira notícia sem falar nada. Nenhum contexto, nenhuma informação, pô. E o Pedro no Flamengo, bicho. E aí ele, enfim, ele não ficou muito feliz, mas a gente Saiu do regravou. podcast. Acho que foi a única vez que a gente interrompeu o episódio e regravou. Porque não Entendi. tinha condição. Entendi. A gente já teve episódio que a gente não curtiu muito. Tipo assim, de novo, o que o Sérgio faz é brabo. Uhum. E tem muito episódio que a gente achou que ia ficar ruim e ficou bom. Teve episódio que ficou que a muito gente... bom, inclusive. E tem episódio que a gente sabia que o Sérgio só ia salvar se ele regravasse. Sim. Entendeu? Se ele ficasse fingindo a outra voz dali por baixo. Exato. Então tem episódio que a gente vê que, tipo, não é que tá ruim, mas que, tipo, não puxa a gente tanto feito os outros. Tipo, a gente não se divertiu tanto. Mas, cara, teve jogadas de mestre do Sérgio que, tipo assim, nossa, o homem, ele, tipo assim, ele mostrou que ele mora no ano 2088, tá ligado? Que ele simplesmente, durante a gravação, o que aconteceu foi o seguinte, nas primeiras vezes que a gente tava gravando, eu ainda usava Windows. E meu computador travava às vezes, assim, ficava meio zoado, porque eu tô fazendo o host da ligação, tô gravando aqui em paralelo, às vezes deixava o WhatsApp aberto, e aí travava. Às vezes a parada travava, a conexão caía, e Marco continuava falando comigo, e eu não ouvia, porque a conexão caiu. E aí voltava a conexão, o Marco já tinha falado. E aí, tipo, teve alguma coisa muito engraçada, pô, que ele contou acho que foi no episódio de Grécia Aleatória. Que o Sérgio conseguiu pegar uma risada minha de outro momento do episódio e encaixou ali. E parece que eu ouvi, pô. Tu ouve? Cara, eu ouvi a piada pela primeira vez quando tava lançado o episódio. Sensacional. Sensacional. Cara, Sérgio sensacional. voou muito alto nessa. Bicho, a gente é tão preguiçoso que várias vezes a gente faz o episódio já como live. Pra ficar lá logo. Não precisa nem ninguém clicar em publicar. Já tá lá. Ah, é? E já aconteceu, inclusive, da gente tá fazendo live sem saber. Porque alguém apertou no botão do Riverside que era live e não sabia. E seguiu. Caramba, com medo de Peraí, como é que vocês bloquear. fazem isso? Você já linka o Riverside com o YouTube, é? A gente consegue linkar com o Instagram e com o YouTube. Entendi. E aí, só que aí Mas ele vocês fica lá pagam, no salvo. caso? A gente paga. A gente Ok. paga o plano mais básico de todos. Ok. Eu acho que, sei lá, deve ser uns 15 euros por mês, dividido pelos 3, né? Entendi.
Eles mandam as A conta pra mim a cada 3 meses, eu pago e sigo a vida. Boa. Mas, A gente manda pro financeiro do... é. Meu A gente tem financeiro é um- meu designer também, né? Nosso Boa. designer, Vini. O nosso é o Splitwise. É o Splitwise. O famoso Splitwise. Mas esse é o único gasto que a gente tem, tá? A gente tem mais nenhum gasto, zero. É só Entendi. o Riverside. Porque a gente não faz nenhum esforço. Então, também a gente limita o nosso tempo que a gente dedica, o dinheiro que a gente dedica a isso, porque é realmente só um hobby. E aquele pensamento da loteria. Se viralizar, aí eu repenso. Tô disposto a largar tudo e virar influencer, mas... mas primeiro precisa acontecer. A gente tá começando a fazer, a gente tá começando a pensar em alguns produtos além do podcast, assim, pra gente começar a fazer algumas coisas pra fazer mais, assim. Tipo, Mas... poderia estar aqui, o Nu aleatório. Exato. Um merchanzinho é brabo, pô. Exato. No mínimo uma canequinha pra cada um aí com símbolo. Aí todo convidado, pô. Aí dá um, entendeu? Manda Meio um... Jô Soares, né? Cara, isso. eu era apaixonado por aquelas canequinhas do Jô Soares. Eu ficava assim, pô, Cheio de vodka dentro. cheio de... pro convidado ficar muito soltinho. Vocês acham que tinha bebida ali? Eu tenho certeza que tem bebida. Eu não consigo Eu acreditar acho em que outro depende- cenário, depende outro do universo onde não convidado. tinha bebida. A não ser que fosse uma pessoa de religião que não permite o consumo de bebida alcoólica. A não ser que seja um indivíduo que não possa por opção religiosa ou por convicção política. O medo de cancelamento é muito real do Marcos. É muito real, bom. pô. Muito real. Eu tenho pavor disso. Às vezes- Só tem uma às coisa que eu vezes não solta. falo nesse podcast. Assim, que eu, até agora, né? Que eu coloco assim. Tá no topo da minha cabeça pra não entrar muito fundo, porque eu tenho medo, não exatamente do cancelamento, mas é tipo da torcida organizada. Que é da Taylor Swift. Paulo não gosta de Taylor Swift. Tá registrado. É um Corta fato. aí. Ó, eu não falo. Pode falar o que quiser. Gostando, não gostando. Dou palco pra quem quiser, ó. Falar, ó. Mas eu não falo. Tava no jantar com o pessoal do trabalho. E umas 2, 3 semanas atrás, assim. E aí todo mundo foi jantar e tal. E aí alguém começou sobre Taylor Swift, tá ligado? Aí eu fiz ela uma boa performance. Tipo assim, ela é entertainer, Olha o Paulo, a claramente. gota de suor caindo na testa do Paulo. Ela é uma grande entertainer, mas eu não gosto da música dela. Tipo assim, uma opinião pessoal minha. Eu só não gosto da música. Marco, Porque por eu que acho- você tá fazendo isso, Marco? Paulo tá acho que desesperado. parece um arroz branco com peito de Meu frango Deus, grelhado. Só piora. Tipo, ok, pô. Nada de outro mundo, não. Mas, assim, é uma grande performance. O show dela, o negócio, assim, é incrível. Mas, assim, não gosto muito da música. Mas, de novo, pessoal minha. assim. Paulo, o que você acha, Paulo? Cara, eu acho que todo mundo tem direito à opinião, entendeu? Eu acho que todo mundo tem direito à opinião. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. O meu contato recente com Taylor Swift é que onde eu trabalho tem muitas pessoas jovens. Assim, de 22 anos, sei lá. Jovens. Jovens. E aí essas pessoas jovens escutam muito Taylor Swift. Real, E né? outras artistas que os jovens de hoje em dia gostam, tipo Sabrina Carpenter. Uhum. E aí foi uma experiência interessante pra mim no aniversário de uma dessas pessoas. E simplesmente nunca ter ouvido nenhuma das músicas que tocaram por 40 minutos. Tipo assim, foram 40 minutos de músicas que eu estava ouvindo pela primeira vez. Muito bom. E todas as pessoas estavam cantando. Doideira, né? Eu acho que Então, como a assim, gente não você tem se sente muito velho, né? Como a gente não tem a TV pra uniformizar o conhecimento de geral, né? Exatamente. Perfeito, Paulo, perfeito. A TV aberta, caramba, cria essas pontes, né? Uhum. Onde você pode conversar com qualquer pessoa de qualquer classe social, que a gente vai saber quem é Carminha da Avenida Brasil, pô. Exato. Exatamente. Se eu coloco pra tocar aqui o CD do O Clone Internacional, vocês vão conhecer todas as músicas. Somente por amor. É isso. Exatamente. Bom demais, pô. Bom demais. Em que mundo, pô? Em que mundo? Tipo assim, pessoas de classes isso. sociais mais diversas, É isso, estratificado. É isso. Barbieri lá, Murilo Benício. Porra, na época da Ovelha Dó, sensacional. O clone belíssimo. Na época velho. do vereador. História real. Porra, eu lembro de estudar na escola e ficar assim, porra, novela O Clone.
Boto fé. A novela é um negócio que é forte, né? Tipo assim, todo mundo lembra do Beijo do Vampiro, por exemplo. Uhum. Blue Tipo, Moon até umas também, novelas Blue Moon, Cobras e Lagartos. Vou falar pra vocês Você que eu tem um reassisti foguinho. a favorita, beleza? Reassisti a favorita inteira. Acho que foi a primeira vez que eu assisti alguma coisa, tipo, tão grande com tantos episódios inteiros. Foi tipo One Piece, tá ligado? É muito episódio, né, bicho? Porque muito a gente esquece episódio, que é pô. todo dia, pô. Todo dia, porra. É, E a uma gente, horinha, a gente viu? vê série uma vez por semana hoje em dia, né? E olha lá. É, exato, exato. Caramba, é todo dia, pô. 6 Total. meses, 7 meses, todo dia, pô. E aí você percebe O- que a novela tem uma estrutura lógica, né? Que é tipo, existe a história. E existe a barriga da história, tá ligado? Tipo assim. Não, e tem o- o trabalho sensacional do roteirista que cria da noite pro dia, né? Porque o público tá gostando mais de uma coisa ou de outra e ele vai adaptando. Uhum, uhum. É, total. É tipo. É meio que aquelas séries que nem Friends, em que os caras fazem a cena meio teatro, assim, né? Fazem a cena, aí passa a cena, aí o público ri mais ou menos. Aí ele muda a cena e faz de novo a cena e o público ri diferente. Aí, é essa que vai pro ar. Entendeu? Sim. Só que novela é tipo assim, todo dia. É. Até acabar. É bizarro mesmo. Bizarro. E despersonifica, né? Porque, tipo, aquele cara tá tanto tempo, tá todo dia na tua casa fazendo aquele personagem, que tem muita gente que olha pra aquela pessoa e não vê o ator. Sim, Uhum. sim. Você lembra teve aquele cara do Dan Stubach? O cara parou de andar na Apanhou, rua, né? pô. É. É, pô, ele parou de andar na rua, pô. Tom Porque a Hanks, galera né? achava que ele era... É, o Tom aquele Hanks, exatamente. cara que ele pegava com A a raquete raquete. de tênis. com a raquete de tênis. O Cacete do Planeta atrapalhou muito a carreira dele, né? Atrapalhou muito. Atrapalhou Porque, tipo, muito. a melhor parte é que a novela acabava e o Cacete do Planeta começava, tipo assim, de onde a novela acabou, tá ligado? E sempre era com a raquete na mão. Porra, é Exatamente, brilhante, exatamente. pô. Acabaram com a carreira do cara. O Acabaram. Cacete do Planeta não sobreviveu hoje, não, viu? Sobrevivi, De jeito nenhum. tranquilo. Que sobrevivi. isso, eu acho que não. Que isso? Que isso? Nada. Se o especial Na de TV Natal aberta? do Porta, se o especial de Natal do Porta sobrevive, Cacete do Planeta sobrevive. Mas tranquilo. é na Não, internet, é diferente, Paulo. pô. Ah. É. Ok. É diferente. A Justo. TV aberta da internet. Mas assim, Metade também... do conteúdo do Porta não passa na TV aberta nem a pau. Mas olha só, nada do que tava ali do Cacete do Planeta naquela época passava em outros horários e em outras programações. Os caras eram únicos também naquela época. É, passar 10 Era. horas da noite, né? 11 horas da noite. É. E, tipo, eles não falavam palavrão, conseguiu, tipo, desmoralizar todo mundo. Mas E só tinha um jeito isso deles. também, né? Sim, sim, sim. Só não usavam palavrão, né? Exato. Era só isso também. É. O resto Caramba. é o Saturday Night Live versão brasileira, o Cacete do Planeta. Boa. É tipo isso. Eu não consumo muito comédia americana, não, então eu não pego nem muita referência, pra ser sincero. Porra, tu não conhece o nome do maior programa de Não, comédia, eu conheço Ah, o Saturday tá. Night Live, eu conheço o programa, mas eu acho que talvez nunca assisti um episódio inteiro. Também porra? não. Também não. Não me pega muito. Eu, Aí, eu esses vejo. ignorantes, vocês estavam aí me julgando. Não, pô, achei que tu não sabia o que era, pô. É porque Eu sei o o que é, nível desse gesto era muito grande, pô. É. Não, é complicado, realmente. Eu não penso muito no negócio do cancelamento, não. Eu fico mais com medo do corte. E. Meu medo é que eu rio muito de situações constrangedoras. Eu acho Mas- muito mas engraçado a gente uma tem situação desconfortável. Exato. E isso é um traço que nós compartilhamos. Pois. Enfim. Você, assim como eu, tem um potencial enorme de ser mal compreendido. Exatamente. Porque o constrangimento é engraçado pra mim. A Di já me falou. Ela teve algum episódio que a gente tava falando sobre alguma coisa séria. E a gente falou algo bem brutal, assim, tipo, gente morta, sabe? E eu e o Marco, a gente se acabou de rir, pô. E aí a Di falou assim, tá vendo esse corte aqui? Ela deu play no Spotify, sabe? Ficou bem zoada. Aí eu... Pô... Desculpa. Esse é o lado bom de não ser famoso, né? Porque aí, no final você pensa, tá, desagradei talvez 3 dos meus 14 ouvintes. E Mas segue eu a fico vida. preocupado com eles. Todos eles. Eu também. Eu também. Eu digo que eu não Todos ligo os pro público, 14. mas eu ligo bastante. Inclusive, meu amigo Cláudio 2627. Eu me apeguei a alguns ouvintes. Tem alguns ouvintes que você se apega. Porque eu acho que o cara comenta sempre, ou então o nome acaba aparecendo sempre, e você não sabe quem é a pessoa, mas faz. Total. Pô, ele vai gostar desse episódio. Não, e outro dia que descobriram que o Nuno é um personagem real, tá ligado? Quer dizer, ele não é um personagem, ele é uma pessoa real.
Tipo, achavam que a gente tava falando de uma pessoa... Achavam, alguns ouvintes nossos achavam que o Nuno era uma conta nossa que comentava e corrigia nossas próprias coisas. E eu pensei, brilhante. Brilhante. Eu e o Marco, a gente não é tão inteligente. Isso aconteceu porque o Nuno passou o ano novo comigo. Abraço, Nuno. E aí eu falei assim, gente, esse aqui é o Nuno. Aí as pessoas ficaram muito confusas, porque o Nuno existe mesmo. Sabe? Cara, eles foram longe demais, velho. O cara contratou uma pessoa aqui, tá ligado? Uma pessoa pra se passar pelo Nuno. É Exato. isso. E o Nuno é meio tímido, então ele devia estar calado assim no começo ali. Muito bom. Mas pronto, eu queria a gente comemorar aqui 2 anos do Nu, a gente trazendo o primeiro ouvinte, um dos primeiros convidados que a gente trouxe também, e que agora tem seu próprio podcast. Vou até, inclusive, deixar aqui nas referências o link do Hora da Saideira, pra vocês irem lá, já clica lá, já bota pra seguir, já escuta os episódios. Só se tiver com tempo livre, tá? Porque também... Não, pô, tem que Do mais recente pro mais antigo também, né? Pra pegar os melhores. É que não, se você tiver com muito tempo, aí vai do começo pro final, que vai melhorando. Eu nunca Se tu for pra ver isso. 2 ou 3 episódios, foca no finalzinho. É isso. Eu sempre recomendo ouvirem o Nu já dos últimos, assim, que eu acho que eu tô já, sabe, afiado. Se eu falo pra começar do começo, aí é... Se perde, né? É... Eu não sei se tu já pegou o número de vocês, Marcos, mas assim, quando a gente vai ver os números daqui, claramente os nossos episódios mais vistos são os começos, são os primeiros. E é claramente porque você vê uma galera escutando o final e faz, vou começar a ver. E aí começa do começo, e geralmente eles perdem interesse ali no episódio 12. Eu tô aqui com o meu aberto, a gente começou, ok, só piorou. E aí a gente só piora, e a gente só piora. E aí, de repente, teve um episódio, um corte que foi, tipo assim, o dobro do primeiro. Do nada. E aí acontece aleatoriamente isso. A gente, sei lá, pode ter um corte com mais de 1000 views e aí outro com 14 logo em seguida. E, enfim, e aí as coisas vão meio que... Olha, publicaram um corte que eu nem sabia que existia. Tô descobrindo agora. Tô vendo aqui que foi publicado há 8 horas. Eu, obviamente, não curti, não compartilhei, não sabia. Nem tive a oportunidade de censurar ou não. Pois é, mas enfim, mas com certeza, os mais recentes são muito melhores a nível de estrutura da conversa, não ficar se atropelando um ao outro, de entender melhor como a gente se comunica e perceber quando dá pra você entrar, quando não dá, entender o humor um do outro. Porque pra vocês não... se eu me lembro bem, vocês não eram tão amigos assim quando começou, né? Não. A gente foi ficando amigo durante o podcast, na real. Uhum. É muito bom que dá pra ouvir nos episódios o Marco descobrindo o quão aleatório eu sou, tipo assim, de verdade, assim, sabe? Tipo assim... Pra mim, uma das minhas melhores experiências assistindo e ouvindo ao Nu é ver como o Paulo progressivamente vai perdendo a paciência com o Marco. Tipo assim, que no começo, nos primeiros episódios, ele era muito mais permissivo com as maluquices. E aí deixava, Marco, beleza, vai falando aí. E sei lá, as mentiras, os exageros, os absurdos. E aí, nos episódios, com o passar do tempo, tem momentos que o Paulo fala, não, Marco. E segue a vida. Isso pra mim é um exercício muito, muito prazeroso de fazer. Eu lembro, pô, tu falava no começo, fazia, meu irmão, eu não sei, como é que é? Bicho, por que o Paulo fica dando essa corda? Tá ligado? Essa corda inteira, pô. Ou ele é tão retardado quanto, ou ele ainda não conhece. Enfim, hoje ele conhece. E aí eu já vejo... Meus parabéns, Paulo. Isso aí é uma skill que a gente pode botar no badges do LinkedIn. Tá no meu LinkedIn, Até onde Marco pode ir. E o momento de interrompê-lo. E hoje você é perfeito nisso. Perfeito. Ai, que eu posso ir longe. Mas não é pronto. E aí a gente tem também registrado nos episódios o quão comunista o Marco vai ficando, né?
ao longo de cada episódio. E aí ele gira a paleta, né? É, Porque aí ele passa a amar bilionários. exato. Não, pô. Não. Isso aí é a maior falácia que já foi dita aqui nesse podcast. Eu nunca defendi bilionário, eu só gosto do Batman. O melhor comentário do Nu até hoje foi Marco, o defensor dos fortes e opressores. De fato, resume bem que ele é de verdade. É isso. Eu acho que esse comentário é do Leandro. Se for do Leandro, abraço, Leandro. Eu ouvindo esses episódios que vocês falam sobre bilionários, sobre capitalismo de forma geral, eu ficava assim, não é possível, pô, que esse cara tá defendendo isso. Não é possível que ele goste de bilionário, pô. Peraí, não é assim não, pô. E eu vejo... guilhotina e o Marco não veja bem. É isso, pô, eles geram empregos. Ah, Gera emprego. pelo amor de Os tech bros acabando com o mundo, acabando com a água, porra, cavando petróleo e bombeando a atmosfera. Deus. É o progresso, eles trazem progresso tecnológico aí pra sociedade. Caraca, tu adota um, porra. O cara se vestindo na faculdade, pô. Não foi o que eu disse, pô. Porra, eu aqui oferecendo na moral, porra, Jeff Bezos versus Mark Zuckerberg, tá ligado? Os dois anabolizados, octógono e luta tal, até a morte. Só sai um, O Jeff Bezos ganha, claramente. Não sei. Eu acho que... Zuckerberg Eu tá acho que ganhando Mark boxe, Zuckerberg... né? Zuckerberg não bate em ninguém, pô. Pois Jeff é, mas Bezos, acho pô. que o Jeff Bezos é velho, né? E se tu colocar os dois anabolizados, meio que nivela um pouco as coisas, né? Jeff Bezos contra o velho da Havan. Acho que mais equilibrado, Bezos. não é não? Como é que o velho da Van tá hoje? Tá anabolizado também? Todo careca tem uma chance boa de dar porrada. Porque ele careca é um pode, ele pode usar é um a cabeça potencial como porradeiro. lembra mais? Não sei. É empírico. É empírico. ok. Olha o careca. Você olha pros careca na rua, tem muito mais chance de porradeiro. Curiosidade sobre o velho da Havan. Meu amigo Arthur Maninha encontrou ele numa festa, acho que no Brasil. Não lembro, mas acho que foi no Brasil. E, ou foi, Perdeu não, foi tudo, na veja como Oktoberfest. está. Foi na Velho da Van. Oktoberfest, na Alemanha, não foi no Brasil, não. Abraçou ele, tirou uma foto com ele. E falou assim, vou sempre na sua loja de Maceió. E o velho da Van achou sensacional, sem saber o quanto a gente critica ele no nosso podcast, né? E tudo, mas enfim, foi muito bom, muito bom. Pronto, esse é o tipo de mentira que eu gosto, entendeu? Eu também. Pô, que nem Ricardo Lima, lá no Aracati. Lembra, Marcola? Pô, essa história é muito boa, pô. E a gente tá gravando há muito tempo, mas em 10 Mas segundos. pode contar, Manda, pô. manda. Enfim, essa história há mais de 10 anos, foi 2016, né? Foi 10 anos Há atrás. 10 anos a gente fez uma viagem para o Ceará, para o Aracati, que é a terra de um dos nossos melhores amigos. Eu, Marcola e mais 4 amigos da faculdade. E a gente tava na típica praça do interior, né? Na cidade de praia, que é a praça da igreja, cidade. onde tinha um pagode rolando. E... Enfim, a gente tava ali, né? Tomando uma cerveja e tal, conversando. E aí um amigo nosso disse, aquele cara ali é jogador de futebol, Ricardo Lima. Pode deixar o nome aí, Ricardo Lima, aqui, pelo amor de Deus também. E que era um jogador de futebol. E eu, obviamente, nunca ouvi falar, não conhecia. Mas fui até ele, disse que era fã, que meu pai era fã, que nunca esqueci o gol de falta que ele fez. E esse cara teve uma das melhores noites da vida dele, com certeza, porque recebeu o carinho de um grande fã pernambucano na cidade local dele, lá no Ceará. Só pelo prazer de mentir. Bicho, então, Marcos sumiu, pô. Marcos sumiu. fiquei meia hora Aí quando a conversando com gente- ele. Cadê ele, pô? Cadê Marcos? Quando a gente olhou, ele tava encostado no S10 do cara lá, assim, ó. Ele e tomando cerveja com o cara. E a gente, meu irmão, de onde é que tu tá? Só pela diversão ali do entretenimento. Coitado, Ricardo Lima. Que isso, pô. Ricardo, Ele teve um... Ficou Se feliz, você pô. estiver ouvindo a gente, desculpa. Depois eu pesquisei o gol dele, foi um belo gol de falta mesmo. E a história era que ele chutava mais forte que o Roberto Carlos. Então... Essa é a lenda da cidade. Mas é porque ele efetivamente tem um chute que pega que é mais rápido do que o do Roberto Carlos naquela época, não é isso? Não tem uma história dessa? Acho que tem alguma coisa Não dessa. sei se foi medido... Eu achei que tinha sido medido, eu tinha mas, entendido enfim. isso. Porque assim, Tem uma mesmo história convenhamos dessa. também, né? Aqueles quilômetros por hora que a Globo bota, tu bota tua mão no fogo e tá certo? Não faço não boto. questão. Eu prefiro a versão do que a história.
Eu sou Exatamente. desse, eu prefiro O a versão compromisso é com a história. notícia, né? Não com a verdade. Exato, exatamente. Tipo, afinal, o que isso vai mudar de verdade no mundo, né? Eu prefiro, tipo, o que me entretém mais. Pois é. Eu tenho certeza que Ricardo Lima ficou feliz com Olha o aí. depoimento do fã. É o que importa, pô. É o que importa. Pra mim, quem tá errado, quem pega Uber e conta a história normal, a vida, Pois sua é. vida normal. Exato. Uber é feito pra você inventar, pô, pra tu poder exercer tua criatividade, pô. Pois é. Eu tenho, pelo visto, acho que é um padrão, né? Agora que eu tô refletindo. Eu fui no lançamento do livro de Michel Platini, quando eu morava em Lyon. Que é sobre a perseguição que ele sofreu da UEFA por ter sido condenado por corrupção. Perfeito. Que coitado. E aí eu fui... depois ele foi inocentado, tá? Mas enfim, na época ele tinha sido condenado. E eu fui no lançamento do livro e aí eu tenho esse livro autografado por ele aqui. Que eu nunca li, mas tenho. E aí, trocando ideia com ele, eu aproveitei a oportunidade de contar uma mentira também, né? E disse Claro, ótimo. que meu pai era um grande fã dele, que assistimos, que ele assistiu, né? Porque eu não era nascido, a Eurocopa de 86, onde eles foram eliminados pela Itália, mas que ele era o grande craque da França e meu pai torcia muito e eu cresci ouvindo as histórias de Platini. Uhum. Meu pai nem de futebol gosta. Falou do gol de falta dele também. E aí, o Platini também ficou felizão, pô. Pô, o brasileiro aqui trocando ideia comigo, que o pai dele gostava. E foi isso. Eu peguei o livro e segui minha vida. Só pelo prazer de contar essa história. Tá vendo? E eu sou julgado. No começo desse episódio eu fui crucificado. Pelo prazer de mentir, tá ligado? Mas você vê que é uma coisa bem nichada relacionada a jogadores de futebol. Aposentados. Sim, sim. O meu é Uber. Eu já tenho Uber, eu já falo assim, minha mulher tá em casa já com duas crianças em casa. Não tem tempo pra nada, pô. Aí eu começo a inventar que eu tenho um filho. A galera acredita. Falei, cara, tu já tem 2 filhos, pô. Você já tem 2 filhos, pô. Difícil. Eu moro longe, pô. É 30 minutos de Uber. Se eu não começar a inventar história, fica chato. Total. Caramba, hoje em dia eu ando tão cansado. Eu só quero que o Uber não converse comigo, velho. Pra eu poder ter um momento de paz. Tu dá uma fingida que tu tá dormindo assim, só pra, tipo, pra ele Com parar de... certeza. Pô, e Daquela- o fone aqui, ó. Medo do fone. Digo, boto Fone? Não, pô. Eu boto uma orelha de fora assim, só pra ver se nos primeiros 5 minutos ele vai puxar alguma coisa e eu não vou ser indelicado de não responder. Uhum. Mas aí, se não também, eu boto aqui e sigo minha vida. Capitalismo é difícil, Marco, apesar de você gostar de bilionários. Eu gosto de ficar de conversinha. A gente trabalha pra viver e vive pra trabalhar. A Então, parte que eu acho difícil sobre Uber é pegar Uber no carnaval ou ano novo, coisa assim, onde normalmente os meus amigos já estão bem bêbados. E aí eles começam a expor o grupo com muita verdade crua, tá ligado? Não filtrada. Aí o Uber, cara, de vez em quando, eu sinto que o Uber não é a vibe da pessoa, tá ligado? Uma vez eu peguei um Uber... ele é uma daquelas pessoas que não toma a caneca com vodka no jogo. Tipo isso. Exato. Pô, o cara não toma nem café, porque vai né, afetar o estado ele não mental dorme, dele. né? E a gente tá falando assim, porra, enchi o cu de cana e tal. Sabe? Tipo. Tá ligado? Sim. E aí me dá um leve. Não, leve cagaço, confesso. Assim, eu fico. Às vezes a pessoa pode espirocar e falar assim, saia do meu carro, seus hereges. Sabe? Não, Eu fico com medo também. Eu tenho além da fobia do cancelamento, eu tenho fobia de passar vergonha de forma geral. Enfim, e obviamente vocês não passam por isso em Portugal, por razões óbvias, mas aqui eu passo o medo de alguém falar português ao meu redor. Então acontece bastante. Isso deu pedir pros meus amigos falarem mais baixo em público, ou tentar mudar o assunto, ou dizer, peraí, galera. E você se sente mó chato, né? Quando você faz, bicho, fala baixo, você fica, porra, Pois bicho. Assim, Eu escuto um podcast muito bom, inclusive, não precisa da nossa indicação, mas enfim, fica aí, Não Importa, com o Gregório do Vivier e João Vicente, do Porta dos Fundos. Ouvinte é bom demais. Exatamente. E aí o Gregório conta uma história de estar no metrô em Paris com uma amiga, e eles passam pelo bairro do Marais, que é um bairro tradicionalmente judeu, e entram aqueles judeus ortodoxos com aquela...
foda. Trancinha, no seu nome. É um cachinho. Um cachinho. Exatamente. É um cachinho. E o chapéu e tal, e toda a parlamentária do judeu ortodoxo. E aí a amiga dele quer falar sem que eles percebam. E aí ela fala assim, ai, não, é porque a gente tá aqui no bairro do Marré, que é o bairro dos Jews. E ela fala em português, exceto por essa palavra, e todos eles olham e digam, pô, pareceu a coisa mais antissemita do mundo naquele momento. Por causa disso. Porra, foda. Então isso é algo que poderia perfeitamente acontecer comigo. Pô, vou falar pra vocês. Quando eu fui em Paris, eu fui pré-Olimpíadas, mas não fui pras Olimpíadas. Ou seja, eu tava, tipo assim, acho que eu tava uns 4 dias das Olimpíadas, voltei quando tava, tipo, uns 2 ou 3. Não, 2 ou 1. E aí, todos os principais bairros que tinham alguma ligação com o povo judeu, vários, né, em Paris, estavam fechados. Quarteirões inteiros fechados. Porque estavam com medo de atentados por conta da questão Israel e Palestina, né? Enfim, todo mundo já sabe. Então, eu e a Di, a gente ficou impedido de visitar os principais monumentos de Paris. Então a gente conhece o lado B de Paris, mas não conhece o lado A. Por exemplo, a gente viu a Torre Eiffel de longe. O Marais a gente passou, mas várias ruas estavam bloqueadas. E a gente conhece, tipo, o lado B que ninguém conhece de Paris. E parece que a gente tava vendo uma simulação, meio show de Truman, vou falar pra vocês. Pô, isso é uma parada que a gente que veio do Brasil, quando pega aqui a Europa num momento mais tenso, é diferente pra caramba. Acho que a gente não é diferente de tudo que a gente já passou no Brasil. Acho que o mais próximo, acho que talvez é aquele pré-jogo de futebol, pré-clássico, onde você vê, tipo, a cidade como um todo um pouco diferente, porque vai ter um evento X, ou então pré-carnaval, que vai ter um evento Y. Mas, tipo, porque, aqui... sabe qual é a diferença pra mim? E aí, vai soar estranho, mas eu vou fazer uma defesa da violência na América Latina. É que a violência na América Latina é previsível. A violência na América Latina te informa que ela vai acontecer. Tipo assim, tu vê 2 caras numa moto, tu sabe. Tá. Tu tá ligado? Tu percebe sinais, tu tem avisos. Aquele barulhinho da bicicleta vindo por trás. Exatamente. Que tu não tinha visto. O cara passou por tudo de bike e tu escuta o barulho dele voltando, tu sabe. Então, é uma violência previsível. É uma violência que tu tá no engarrafamento à noite, na Agamenon Magalhães, tu sabe o risco que tu tá correndo. Então é isso. Aqui, ela é aleatória, velho. Ela é completamente aleatória. Então, essa aleatoriedade é que gera o pavor. Uhum. E a galera é principalmente super nesse tipo de apavorada. evento. Como Olha eu falei América uma vez Latina. nos primeiros episódios, de a gente no Brasil tem medo de levar tiro, né? Então, você não vai sair do carro pra ficar discutindo, né? No mínimo, alguém vai pegar uma chave de roda e aí vai ficar, né, uns ossos quebrados. Aqui a galera, tipo assim, sai, não sei o que, pá, e se estapeia na rua e depois cada um volta pro seu carro. Meio que, tipo assim, acho meio feio depois que a briga escala. As duas pessoas normalmente percebem que eles não estão fit pra lutar, então tá todo mundo cansado. Alguém levou um tapa e cada um volta pro seu carro e continua a vida. Eu acho mágico isso. Eu me sinto... Quando a violência europeia acontece, eu me sinto num lugar seguro. 100%. Você não tem medo de morrer nesse tipo de violência europeia, né? Exato. E eu acho também que muitas vezes acontece deles não estarem preparados para a violência começar. Uhum. Então, um exemplo real que eu passei. Eu tava andando de bicicleta na ciclofaixa, e aí um senhor, mas não idoso, um senhor, sei lá, uns 50 anos. E ele foi meio que ia atravessar na ciclofaixa errado, e eu não parei, porque é assim que funciona aqui. E eu simplesmente Pois é, eu não diminui a velocidade, eu não fiz nenhum esforço, mas eu estava completamente consciente daquilo, eu estava totalmente preparado para não atropelá-lo. E aí eu simplesmente, mas eu também tomei a decisão de passar muito perto dele, para que ele perceba que ele está errado. Entendi. Foi famoso tirando fino. Exatamente. E aí se eu quisesse. Exatamente, se eu quisesse. E aí eu tirei esse fino dele, e aí ele me xingou.
em inglês. Nem lembro qual foi o termo que ele usou, ou em holandês, não sei, mas ele me xingou. Eu parei a bicicleta, 10 metros à frente, desci e perguntei em inglês, o que é que você disse? E ele saiu correndo pra dentro de um supermercado. Porque eu acho que nunca aconteceu na vida dele da pessoa parar e confrontá-lo. Tipo assim, eu não ameacei jogar uma pedra nele. Eu só desci, obviamente, irritado, com uma aparência hostil. E falei isso, velho. E aí ele saiu correndo, o cara literalmente saiu correndo pra dentro do supermercado. Perfeito. Muito bom. Esse episódio termina com aquele grito do Bad Bunny. Deve virar uma foto de quando tu vê. Perfeito. Total. Eu tô imaginando o Marcos descendo com o shortinho de bicicleta, beleza? Eu não tô nem aí de como você tava. Eu não vou nem falar qual a época do ano era pra não estragar a magia dessa memória imaginária. Com a camisa de time dele aí, do Oasis. É isso. A gente tá andando já por 1h30 do episódio. Eu acho que tá na hora da gente encerrar. Queria agradecer a presença de Marcos aqui. Pra celebrar com a gente esses 2 anos do Nu. Fazer um episódio de podcast sobre podcast. Trocar uma ideia de como é. Trocar uma experiência aí. E muito obrigado por ter vindo. E esse ano tem mais. A gente chama você de novo. Com certeza. Muito, muito feliz de estar aqui. Desde o início, como o primeiro hater do Nu. E um dos primeiros ouvintes, com certeza. Tava aqui desde o início dessa trajetória e você sabe que muito bom ver o progresso que vocês fizeram, muito bom ver como vocês melhoram todos os dias. E eu disse, vocês foram uma inspiração pra mim no início e continuam sendo. E com certeza, continuem aí, muito bom. Paulo, cada vez menos paciência com o Marco, é o que ele merece. É só pra fins humorísticos. Sempre. É isso. Tamo junto. Obrigado, Marcos. E faço das palavras do Marco as minhas, que é assim que a gente economiza recursos aqui no podcast. E parabéns aí pra todos os ouvintes do Nu que acompanham a gente até o momento. Não se sabe quando é que a gente vai ser cancelado, mas o que está morto não pode morrer. Então... Abraço aí. Eu vou adotar esse lema também. Muito bom. É isso. Abraços. Valeu. Paulo. Então, terminou? Terminou. Terminou.